recebe aqui o arquiteto e urbanista Hélio Pierre, está conosco. Hélio, bom dia, bem-vindo. Bom dia, Carol. É uma honra estar aqui no seu programa e bom dia também a todos os telespectadores que estão nos vendo. Quando a gente fala sobre decoração, sobre ambientes, a gente também tem que saber que isso tudo também segue uma tendência, né? Não é tudo que é legal, não é tudo que ainda é moderno, tem uma tendência e vocês, arquitetos, ficam sempre ligados nisso, né? Sim, Carol, a gente tem que estar sempre antenado, né, no que está se usando, em referência de materialidades, as cores também, o que está em alta, para a gente não se perder. A gente sempre tem que seguir uma tabela, né? Das cores, das tendências do ano, estudar também o que passou, para a gente poder fazer as novas combinações do que já foram usados, né, e para a gente poder seguir uma linha. Isso a gente até falava aqui antes de começar, né, Hélio, que não é só na questão da moda para decoração, para ambientes, a moda também de roupas, de sapatos, também segue. Tem geralmente assim uma cartela de cores que vai estar em alta em determinada época do ano, né? Sim, Carol, é muito parecido. A gente costuma dizer também que a decoração, a arquitetura, ela é como se fosse a nossa São Paulo Fashion Week, né? Uhum. A gente segue as tendências, nós também verificamos muito essas feiras, a Expo Revestir nós tivemos presente, é onde vem tudo novinho pra gente, e a gente apelidou a Expo Revestir de São Paulo Fashion Week. Isso é muito legal porque a gente pode falar de tendências, seja num sofá, num móvel, mas a gente também pode falar de cor de casa, de para quem vai construir, né? Ah, hoje em dia está muito em alta tal forma de construção. E aí as pessoas acabam seguindo esse padrão, até porque é legal, né? Exatamente, é muito bacana. É até engraçado, Carol, que às vezes ela muda constantemente, pois assim, essa arquitetura que passou do ano de 2018, elas eram utilizadas mais em linhas retas. Agora a proposta, o que é o conceito? Trazer a linha orgânica da natureza. A maior inspiração para a arquitetura no ano de 2019 é trazer os elementos naturais da natureza, tanto quanto as cores. A cor do ano de 2019 é o Living Coral. O Living vem da palavra em inglês, traduzindo ela vivo, a cor viva, então esse é o coral vivo que está bem em alta. Junto com ele vem outras cores como terracota, azul marinho, inspirado nos fundos do oceano. Então a gente está trazendo todos esses elementos naturais para a nossa casa, juntamente com a tranquilidade. Então, falei do terracota, os tons mostardas estão muito em alta também, o azul marinho, o pistache, o verde militar, o vinho também está sendo muito em alta. Essas cores fechadas, Carol, ela é o oposto do que a gente veio usando no ano passado, que veio muito nude, os tons cinzas. Eles continuam na nossa tabela de cores, porém em uma menor escala. A gente está usando mais esse ano. Os arquitetos eles têm que usarem mais e sair daquela mesmice, fazer tudo o clean, né? Que é o que agrada todo o público. Pois é, tem muito isso, né? Porque um ambiente clean realmente, né, agrada todo mundo, a gente olha harmonicamente, né, fica bonito, mas quando a gente vê, às vezes, uma pessoa que tem um ambiente assim com mais cor mais viva, isso vai muito também da capacidade dela e daquilo que ela gosta, né? Porque a nossa casa tem que refletir também o nosso gosto, né? Não adianta eu dizer, eu quero fazer tudo da moda esse ano, mas não tem nada a ver comigo. Tem que colocar um pouco da personalidade, Hélio? Sim, tem que colocar sim. A gente sempre faz um estudo perfil do cliente, um programa de necessidades, o que ele gosta, os tipos de imóveis que ele gosta mais, se é mais rústico, se é mais contemporâneo, mais clássico. Tudo isso a gente faz uma pesquisa envolvendo as cores, o que agrada para ele, e a gente tenta dar uma mesclada em toda essa parte. Que legal. E é importante também que as pessoas, na hora de construir uma casa, às vezes um escritório, um consultório, elas vão seguir provavelmente a tendência daquele ano, até orientadas, né, por bons profissionais, mas também tem coisas que a gente tem que pensar de, ano que vem eu não vou reformar tudo, eu vou levar um tempo para reformar tudo. Então também tem que pensar, né, naquela forma que seja agradável durante um tempo também, porque também não é barato a gente mudar tudo todo ano, né, Hélio? Exatamente, Carol. Não é muito barato e por isso que a gente pensa sempre a longo prazo na arquitetura. Tá? Tem clientes que exigem a longo prazo e tem clientes que não, que gostam de estar sempre mudando os ambientes todo ano ou em cada década. Então, tudo isso a gente tem que estudar certinho para poder atingir a tendência que está se usando na moda hoje em dia.
Você falou de objetos mais rústicos, né? Móveis mais rústicos. Isso também está muito em alta hoje e as pessoas também gostam de resgatar algo que era da família também. Hoje é legal ainda isso? Carol, está sendo muito bem usado fazer esses resgates, essas restaurações desses móveis e utilizar na arquitetura hoje em dia. A arquitetura colonial também está vindo em alta. Tudo que é trabalhoso, aqueles desenhos manuais, todos aqueles trabalhos fantásticos está sendo resgatado para a arquitetura hoje em dia. Uma coisa que a gente falou também em questão das cores, que tu falou sobre a pessoa gostar de um tom e gostar de outro, isso remete muito às sensações que elas trazem. As cores, elas provocam energias diferentes, né? Os tons verdes são mais de tranquilidade, os vermelhos são mais aguçados, a fome, são muito bem utilizados em restaurantes, todos esses tons. Isso é legal mesmo, porque às vezes, agora você falando, eu pensei, quem vem aqui dar entrevista, geralmente se é a primeira vez, eu tô nervoso, chega aqui e diz assim, nossa, como me senti bem. E eu acho que esse ambiente mais claro aqui também passa um pouco de tranquilidade, então, para as pessoas, porque é um sofá confortável, é um ambiente mais claro, e aí a pessoa também se sente tranquila, a cor realmente interfere, então, Hélio? Interfere muito, o estúdio está muito bonito mesmo, e também assim, Carol, a madeira é muito aconchegante, a madeira, ela vem desde o pré-histórico. Então, ela está sendo muito bem utilizada nas nossas casas, apartamentos. Então, ela vai ser sempre bem-vinda. Ela é um coringa para nós arquitetos, que a gente pode utilizar em todos os ambientes, quanto banheiro, quarto, sala, sala de jantar, até em escritórios, comércios. Ela é super bem-vinda, então é onde ela traz esse aconchego, esse acolhimento, que é onde o estúdio ficou bem aconchegante. E também tem os verdes da natureza, que nos traz a paz. Que legal. O Hélio é arquiteto da Casa Bela Móveis, gente, por isso que ele entende tão bem aqui, né, do nosso estúdio, e realmente ficou muito bonito. Eu gosto muito desse cantinho, né, gosto muito desse espaço e realmente ele foi muito bem pensado. E Hélio, a gente falou um pouco de móveis também. A gente tem essa concepção de que os móveis mais antigos, né, isso que a gente falou do colonial, do rústico que veio da família, eles eram feitos, né, por madeiras às vezes melhores, madeiras até que hoje não são mais utilizadas, e eles tinham uma durabilidade maior. Depois a gente teve, né, muitos móveis bonitos, mas que não tinham durabilidade. Quando a pessoa vai escolher um móvel para sua casa, para sua sala de estar, para o seu consultório, que às vezes vai levar pelo menos 10 anos para trocar, como a gente falou, tem que levar em conta isso também da qualidade do móvel, né? Porque, é muito bonito, mas em um ano o sofá quebrou, a almofada já não é mais confortável. Isso também é muito ruim, né? É muito ruim, Carol. Às vezes as pessoas até reclamam um pouco que o preço do produto é um pouco alto. Só que é o preço que você paga por uma boa qualidade, né? Madeiras de demolições, elas têm um prazo muito maior de resistência do que uma madeira comum ou até uma madeira normal sendo tratada. Então, você tem que perceber que você vai ter um produto a longo prazo, do que se você comprar um pouco mais em conta, com uma qualidade inferior e vai ter que trocar em menor prazo. Isso é verdade, né? Porque aí também entra aquela questão do recurso que a gente falou, entra a questão da sustentabilidade, que hoje também precisa ser pensado, essa questão da sustentabilidade, né, Eli? Exatamente, tem que ser tudo madeira natural, tem que ter procedimentos aprovados, né, pelos órgãos expeditores ambientais, né, e fazer tudo certinho. A questão da iluminação também interfere muito, seja luz natural ou luz artificial. Hoje as pessoas já estão mais preocupadas e os arquitetos, né, os profissionais da área também estão mais preocupados com a iluminação? Carol, a iluminação é algo que eu sou fascinado. Eu sou especialista em iluminação, eu gosto muito. Eu acho que um bom arquiteto, ele deve usufruir da iluminação natural, através de claras-boias, que são os tetos em vidro, em alguns pontos, jardins de inverno com peles de vidro, trazendo toda essa luz natural para dentro da casa. E isso vai fazer com que você tenha uma maior economia de energia e o gasto menor, que aí você vai utilizar mais iluminação para o período noturno. Também nós temos as iluminações artificiais, que são essas que a gente usa dentro de casa, que são vários tipos de iluminações, como os pendentes, arandelas, fitas de LED, pontos focais, como a R70, mini dicróicas. Então, a gente tem toda uma vasta demanda de materiais para serem trabalhados. Um bom projeto exige uma boa iluminação para valorizar os móveis e também para você estudar, para você poder ver um filme bacana, com uma luz aconchegante e tudo mais.
Falando da luz natural, para depois a gente falar um pouquinho mais artificial, essa questão de jardim de inverno, né, de uma parede toda de vidro em casa. Aqui no quarto, em vez de a gente fazer, né, o forro, a cobertura normal, a gente vai fazer uma cobertura. Isso é legal realmente e dá um ar diferente, porque hoje as pessoas moram muito, às vezes, no meio da cidade, né, às vezes é tudo muito corrido, não tem muito contato com a natureza. É uma boa oportunidade também de chegar em casa e meio que se desligar daquela correria e se sentir num ambiente agradável e em contato também com a natureza, né? Exatamente, Carol. E fora a tranquilidade que vai te trazer um espaço assim, né? Teve um cliente que nós atendemos, que ele queria o teto de vidro do quarto, que era o segundo pavimento. Nós fizemos, ficou super bacana, só que lógico, a gente colocou toda uma estrutura, fizemos umas persianas motorizadas para poder, quando ter a incidência solar, essa persiana ela se recolhe e não passa tanto calor. A gente se preocupa em tudo isso, que tenha funcionalidade. E também fora que foi fantástico na hora de dormir, que ele retira a persiana e vê as estrelas, a lua, tudo isso. E a persiana fica ali mesmo no teto de vidro? Fica no teto de vidro. Que legal. E é muito diferente porque, né, se uma noite estrelada quer dormir ali vendo as estrelas, é uma coisa incrível, né? E fora que dormir com o barulhinho da chuva também é excelente, né, Carol? Verdade. E essa questão de você falou, o cliente queria assim, isso é muito importante também de o cliente saber exatamente o que ele quer, ou pelo menos saber expressar, eu quero uma casa mais assim, eu quero uma casa mais aconchegante, eu quero uma casa que seja mais funcional. É importante isso na hora de fazer um projeto. É muito importante, Carol, porque daí a gente ganha um norteamento desse cliente. A gente consegue pegar a direção correta do que se ele não tivesse proposto nada. Por isso que o programa de necessidades ele é muito importante, para mim te conhecer o que você gosta, o que você não gosta. E através desse norteamento a gente consegue fazer um projeto e obter um maior sucesso. Tem gente que já chega com tudo desenhado, tudo pronto, eu quero exatamente assim? Já tem muita gente que chega assim e às vezes muito disso nada funciona. Tem que tomar muito cuidado, que a gente é especialista nessas áreas, então a gente sempre aconselha o cliente a adaptar o projeto deles referente ao nosso. Mas sempre deu certo, tudo que eles trouxeram a gente conseguiu adaptar, conversar e todos os clientes ficaram satisfeitos até hoje. Até porque também tem muita coisa que a gente vê na internet, acha muito bonito, sonha com aquilo a vida inteira, mas a gente não sabe se aquilo realmente funciona, né? Então, isso é importante, essa troca com o profissional, né, Hélio? Exatamente, Carol. E nós somos organizadores de ideias. Tem clientes que gostam de tudo. Eu gosto dessa poltrona colorida, eu também gosto da nude. Ele traz uma referência enorme de materiais e a gente tem que poder organizar tudo isso certinho para poder transferir para o projeto. E a questão da iluminação interna, né, que eu falei que a gente ia conversar também, isso é importante para dar o ar para aquele ambiente, o ar que eu quero para aquele ambiente, porque às vezes, eu quero uma sala mais aconchegante, não, eu quero um escritório para estudo. Essa iluminação também define muito isso? Define, Carol. Hoje em dia a iluminação artificial ela é mais forte que a natural, principalmente em período noturno. Um exemplo, em restaurantes, a gente sempre recomenda utilizar iluminações amarelas, que são mais aconchegantes, são iluminações mais zen, mais de tranquilidade do que as brancas, que ela é uma luz mais fria, ela é uma luz que não é tão aconchegante, que te estressa um pouquinho, só que ela é uma luz que te instiga a trabalhar mais. Então ela é muito bem usada em hospitais, em consultórios, e que ela remete muito à limpeza também. Isso é importante também, porque realmente, né, às vezes a gente vai num ambiente, e aqui, não sei, está muito claro, né, um casal vai jantar à noite, que é um ambiente mais agradável, isso também manda muito no clima daquela noite ou no clima daquele momento que a pessoa vai estudar ou quer descansar, né? Exatamente, a luz amarela, então, ela te dá mais o aconchego, né, ela é uma luz mais fraca, então, a gente pode estar usufruindo dela eu uso muito ela em casas. Para deixar, porque a casa é o nosso cantinho do conforto, da tranquilidade, que a gente tem que se desligar do serviço. E no serviço eu procuro usar mais iluminações brancas. E Hélio, a forma como essa iluminação é colocada, né? Os pendentes, as luminárias, isso também tem muita coisa hoje, né? Também dá para combinar com o ambiente, dá para agradar o cliente fácil? Tem muita coisa. Por isso que a gente tem que seguir sempre, Carol, um projeto luminotécnico, que é onde a gente estuda os pontos de iluminações que a gente tem que colocar e a gente junto faz uma tabelinha com o desenho de cada tipo que foi especificado no projeto para poder fazer a compra
no dia com o cliente. E é legal, né? E hoje a gente tem muita coisa colorida também, para quem gosta de ambiente mais colorido, tem muita coisa clean ainda. Então, a variedade no mercado hoje é muito grande, né? Tem. Nós temos também a fita de LED colorida, que a gente já utilizou também em algumas casas noturnas, até em ambientes de salão de festa. Alguns clientes nos solicitam para fazer algumas festinhas em casa, com os amigos, tudo isso. E também o bacana, Carol, é que ela pode mudar de cor. Também usamos em piscinas, que são essas iluminações. Então, em dias que tu está fazendo um churrasco, numa área de lazer, recebendo os amigos, tu pode colocar iluminação azul clara, um rosa, um vermelho, para dar esses pontos focais em destaque. A gente já falou bastante sobre tendências, né, sobre o que está em alta esse ano, sobre como é importante o trabalho dos profissionais, mas eu queria também, Hélio, que a gente falasse um pouquinho, algumas dicas para ajudar as pessoas, né? A gente sabe que hoje os ambientes são cada vez menores, né? Aquela coisa de uma casa com 4, 5 quartos hoje já é bem mais raro, mesmo as casas maiores, porque a família já não é tão grande assim, né? Mas as pessoas hoje, compram um apartamento, é muito pequeno, troca a casa pelo apartamento. Tem muito momento assim que eu acho que o cliente tem dificuldade e fica assim, meu Deus, o que eu faço, né? Sair de uma casa grande, vou para o apartamento. Isso é difícil ainda do dia de hoje, saber como fazer esse ambiente ser agradável, como fazer esse ambiente ser funcional mesmo pequeno, Hélio. Carol, isso daí que tu comentou é muito importante, porque o que acontece? Hoje em dia, os tamanhos do metro quadrado das moradias estão cada vez menores. Por questão do maior custo e tudo mais. Então, cada vez que o ambiente ele é menor, a gente tem que tomar redobro do cuidado. A gente tem que projetar com muita atenção, tá? Por isso que os projetos de interiores hoje em dia são indispensáveis, porque você tem que aproveitar cada metro quadrado, cada cantinho, né, até o teto, para poder usar todos os espaços, prateleiras e tudo mais. E alguns clientes acabam fazendo péssimas escolhas em comprando alguns móveis soltos que não se adequam ao espaço. Então, isso a gente tem que tomar cuidado. A gente pode comprar alguns móveis soltos, porém, auxiliando sempre o projeto. O tamanho que essa parede tem, o tamanho da circulação é muito importante. Não pode haver tranqueiras para a gente ficar se esbarrando, ainda mais quando recebe visita ou quando tem mais de uma pessoa no apartamento. E a gente não pode, então, chegar na loja e dizer, nossa, que sofá bonito, vou levar para um apartamento novo e não saber nem a medida, né, Exatamente, não dá para levar um elefante branco e colocar no meio da nossa sala. Tem que tomar muito cuidado referente a isso. Uma outra questão importante também é que, assim, Carol, quanto menor o espaço, a gente tem que ficar muito atento às cores, né? O preto, ele fecha muito o ambiente, as cores escuras, elas tendem a fechar muito o ambiente. As cores claras, elas expandem mais o ambiente. Uma outra dica importante também é utilizar espelho, bastante espelho em locais pequenos, que eles duplicam a impressão deste tamanho que a gente está usufruindo do espaço. Você falou dessa questão de móveis soltos. Mas eu vou para o apartamento e eu não consigo fazer todos os móveis sob medida de todos os ambientes. Embora todo mundo sabe que é melhor, né? Porque se aproveita mais e tem menos trabalho depois. Mas eu não consigo. Mas eu posso comprar alguns móveis soltos desde que estejam de acordo com esse projeto ou desde que eu saiba exatamente onde que eu vou colocar a medida que ele tem? Pode sim, Carol, só tem que pesquisar muito, né? Para ver um móvel certinho que tenha a medida da tua parede para colocar no espaço. E Hélio, hoje a gente falando ainda dessa questão de apartamentos pequenos, a gente até comentava outro dia, eu falava para você que a gente está fazendo uma sériezinha sobre maternidade, né? E a gente conversava aqui que às vezes os apartamentos têm 2 quartos. Aí o casal tá lá, viveu a vida inteira com aquele quarto de guardar alguma coisa, fez um escritório, fez um closet, e aí chegou o bebê e não vai trocar de casa, de apartamento. Tem que adaptar aquele ambiente. É importante que também se planeje aquele quarto da criança, que já saiba antes o que vai colocar antes de sair fazendo enxoval e comprando móvel também, porque vai virar outra coisa ali, né? Exatamente, isso é muito importante, Carol. A gente tem que pensar a longo prazo, no futuro. Hoje, antigamente a gente não pensava assim, a gente vai ganhar o bebê e tal, vamos fazer o quartinho especial para o bebê. Aí você bota o berço, bota um guarda-roupa colorido, que são os tons azul bebê, rosa bebê, que hoje em dia está caindo bastante, que são as cores mais fortes, as cores mais vibrantes, como eu falei anteriormente. Então, a gente tem que pensar muito bem nesse espaço. A gente tem que decorar ele conforme a necessidade do cliente, porém a longo prazo. Então, o quarto do bebê, podemos utilizar tons neutros. Se a gente não sabe o sexo ainda do bebê, se é menino ou menina, então a gente pode utilizar o dourado, o prata, o branco, o nude. São muito bem-vindos para esse espaço. E
E depois ele pode se adaptar, exemplo, um armário. A gente pode fazer um armário todo em nude, com portas brancas. E depois esse armário pode virar auxílio para um futuro escritório. A gente só precisa comprar uma mesa, pode comprar uma mesa pronta ou mandar fazer também. Dá para fui para o apartamento novo, já deixo o quarto pintado daquela forma, já deixo um armário assim que vai ser utilizado ou para o escritório ou para quando vier esse bebê, que depois vai ter menos trabalho também, né? Exatamente. E esse quarto de bebê também pode se virar um escritório, através disso que eu falei, ou pode também virar um futuro quarto para um primo, para uma visita. Então, ele vai ficar flexível para receber todos esses tipos de pessoas. Legal. E Hélio, sobre elementos que estão em alta hoje, por exemplo, vou construir, eu vou reformar um apartamento, que tipo de cerâmica que eu utilizo? Tem isso já, nesse ano se utiliza mais dessa forma? Ou se eu quero uma durabilidade, se recomenda mais isso? Carol, as cerâmicas que estão sendo bem utilizadas são os megas formatos, porcelanatos em grande escala, tamanhos 1 por 1, tamanho tem até de 2,5 por 90 centímetros, 1,5. Os porcelanatos em grandes formatos estão muito em alta, inclusive os polidos e os acetinados. Para quem não gosta do polido, que tem aquele todo brilho, que deixa o ambiente super sofisticado, tem a opção do acetinado e também tem um que está muito em alta, que está se usando bastante, são os marmorizados. Os revestimentos marmorizados estão vindo com tudo, remetendo isso que eu já tinha falado, de trazer a natureza para dentro da nossa casa. Legal. E Hélio, aproveitando a tua participação aqui, hoje está acontecendo um feirão, né, lá na Casa Bela. Pessoal que quiser, eu preciso trocar, eu já verifiquei que eu estou com uma necessidade de tal móvel aqui em casa, também pode aproveitar que tem bastante coisa de qualidade, inclusive, né? Exatamente. A gente está em parceria com a Casa Bela e estão fazendo um mega feirão hoje, amanhã e sábado, sem fechar ao meio-dia. Dá para aproveitar que tem bastante coisa boa com descontos de até 30%. Opa, coisa boa então, mas planeje antes, né? Meça seu apartamento, meça sua casa, leve a fita métrica, tudo escritinho ali que facilita, né? Facilita muito para a gente, vai ter a certeza de ter o produto certo e tem o auxílio de arquitetos. Tá certo, Hélio, adorei te receber, muito obrigada pelas dicas e já fica o convite para que tu voltes mais vezes. Obrigado, Carol, e obrigado a todos também.